O goleiro Bento quer vir jogar no Mengão, queridão. De acordo com o jornalista, eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Olha só aí, o Flamengo quer um goleiro para 2026, hein? E o Flamengo, o único empecilho que pode ali realmente, eu posso dizer assim, atrapalhar uma negociação entre Flamengo e Bento, realmente, eu vou trazer aqui para você sobre essa situação, né? Que é os valores. Eu vou explicar para você o que está acontecendo, falar também sobre a situação envolvendo reunião entre Flamengo e Adidas, situação envolvendo Bruno Henrique. A Conmebol abre processo disciplinar contra Bruno Henrique após o jogo contra o Estudiantes da Argentina. Vou falar sobre isso. Zé Boto, rapaz, abriu o coração se declarando ao Flamengo. Zé Boto tá sentindo a energia rubro-negra, realmente sabendo agora o que é Flamengo. Por se falar em Zé Boto, a contratação de Jorge Carrascal, que Zé Boto insistiu, Flamengo insistiu, né, claro, com o Zé Boto no departamento de futebol do Flamengo. E uma contratação excelente. Eu sempre falava isso desde os tempos de negociações, uma novela que se arrastava. Ah, acaba com isso, não vem mais, acaba, não vai vir. E tá aí, Jorge Carrascal. Eu acredito que precisa de mais minutos em campo e vai jogar muita bola no Flamengo, Jorge Carrascal. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, eu convido você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando sobre as palavras do Rossi. Rossi chegando aí, né, em solo brasileiro, ele foi perguntado sobre aquela balaça que deram lá, rapaz, no Rossi, o golaço do Benedetti. Realmente ali foi um balaço, né? O Rossi chegou ali, se arrastou, mas não deu tempo mais de pegar a bola. E ele falou o seguinte: foi uma bola rápida. Demorei um pouco para reagir no gol do Estudiante. Goleiro tem que se preparar para uma ou duas bolas no jogo, né? Que ele quer dizer ali? Vinha uma bola ali, já vinha outra, já está preparado. Ainda mais aqui no Flamengo. Depois, ainda seguimos buscando o gol. O importante é que nos classificamos. É isso aí, Rossi. E vamos que vamos. Belas duas defesaças do Rossi. Agora é Brasileirão pela frente. Temos brasileiro agora já no domingo contra o Corinthians. O Flamengo fez um treino hoje, treino amanhã. O último treino acontece lá em Barra Funda, no São Paulo, no CT do Bragantino. E no domingo, Flamengo e Corinthians lá no Itaquera, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E falando ainda sobre ontem, no jogo de ontem, Carrascal, ele entrou no jogo em apenas 14 minutos em campo. Entrou numa fogueira, entrou no momento, posso dizer assim, que o Flamengo estava correndo louco, doido atrás do gol, né? Mesmo assim não conseguiu, mas foi aos pênaltis. E além disso, ele entrou bem e converteu o pênalti muito bem, a cobrança de pênalti, o Carrascal. O que eu quero destacar aqui, essa contratação de Jorge Carrascal também não fica para trás, tá? Jorginho, Saul, Carrascal, meus amigos, não fica para trás. Samuel Lino também, outra contratação, né, sensacional. Então, o que eu quero falar aqui para vocês, a insistência que o Flamengo fez nessa contratação de Jorge Carrascal, eu tenho a certeza que valeu a pena. Desde os tempos de negociações que eu falava sobre isso. Gente, vamos ter calma. O Carrascal é um bom jogador e vai agregar muito ao Flamengo. E eu acredito que ele precisa de mais minutos em campo. Precisa de mais minutos em campo. No momento que o Arrascaeta não estiver bem, o Felipe Luiz tem que adiantar logo. Tira o Arrascaeta, coloca o Carrascal. Se o Arrascaeta estiver bem, beleza. Se der para jogar os 90 minutos, ótimo. Agora, se não estiver bem, coloca o Carrascal. O Carrascal é para revezar com o Arrascaeta. No momento que estiver bem, tá bem. Se não estiver bem, tem o Carrascal e vamos colocar para jogar. O Carrascal quer jogar. Ele vai para cima, ele é driblador. É um cara que desenha o jogo, sabe o que está acontecendo e tem muito a crescer no Flamengo. Eu classifico como uma boa contratação do Flamengo. O Flamengo realmente fez também nessa janela do meio do ano. Olha só, se falando em contratações, o Zé Boto, rapaz, ficou muito feliz com a classificação do Flamengo para as semifinais da Libertadores. O Zé Boto abraçou o Bruno Henrique, abraçando os jogadores dali e falou, né, estou amando ser Flamengo. Essa massa, essa energia, essa nação, disse aí o diretor de futebol do Flamengo, José Boto. O que você acha, hein? A situação do Zé Boto aí. O Flamengo mexe com todo mundo, né, nação? Não tem isso. O Flamengo mexe. O Flamengo mexe com todo mundo.
Eu já vi muitos antes aí virando casaca, tirando camisa de rival, colocando a camisa do Flamengo, agora sou Flamengo. Mas eu nunca vi um flamenguista, sério, não vi um flamenguista dizer assim, vou tirar essa aqui e vou colocar de um rival aí qualquer. Não coloca, gente. Não faz isso. Agora, muitos já viraram Flamengo. Isso aí, Flamengo, e o Zé Boto sentindo essa energia, o que é ser Flamengo, se declarando ao Mengão queridão. Sensacional. Olha só, informação importante sobre a situação de Bruno Henrique em nação. A Conmebol, de acordo com o jornalista Diogo Dantas, olha só, hein? Diogo Dantas, lá no Jornal Globo, trouxe essa informação. Ainda não temos a confirmação do lado do Flamengo, tá? Mas a informação de Diogo Dantas, Jornal Globo, algumas matérias aí tendenciosas de Diogo Dantas, algumas eles acertam, mas muitas delas são tendenciosas, a gente sabe disso. Ele traz que a Conmebol abriu um processo disciplinar contra Bruno Henrique do Flamengo por gestos obscenos para a torcida do Estudiantes. O atacante apareceu mostrando o dedo do meio e segurando as genitálias em direção aos torcedores argentinos após a classificação rubro-negra. Vamos ver o que deve acontecer, né? Eu, sinceramente, quando eu vi essa imagem do Bruno Henrique fazendo isso aí, eu pensei nisso aí, tá? A Conmebol entrar, sim, com um processo disciplinar contra o atacante rubro-negro, né? Até tudo bem, provocar, zoar de outra forma, mas tem limite, filhão. Tem limites aí, o Flamengo pode ser punido, pode ter receber uma multa, o próprio jogador pode ser punido também com essas, né? Mas enfim, vamos ver aí o que deve acontecer. Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Olha só, informação trazida lá no GE com exclusividade. Recentemente a diretoria do Flamengo negou em qualquer, né, envolvimento aí impossível, reunião com a Adidas para poder ajustar valores de contrato e muito mais. Só que esse assunto volta novamente à tona. A informação que temos é que Adidas e Flamengo irão se reunir nos próximos dias para definir novo valor de contrato. Flamengo quer um valor maior de patrocínio e a patrocinadora alemã está disposta a ceder e aumentar os valores. Então vamos aguardar aí para ver se realmente isso aí vai acontecer, né? Flamengo, claro, o Flamengo vai ajustar. Claro que o Flamengo não vai estar falando para ninguém, para A, nem B, nem C, né? O Flamengo internamente adota uma cautela sobre não vazar muitas coisas, informações importantes sobre negociações, patrocínio, negociações que está acontecendo. O Flamengo adota essa cautela aí. Então vamos ver o que deve acontecer. Mas o que você acha? Seria muito bacana. São mais granas entrando nos cofres do Flamengo. Se ajeitar e aí qualificar ainda mais esse elenco rubro-negro. Bom, mas se falando em qualificar o elenco, vamos falar sobre o goleiro Bento. Flamengo vai contratar um novo goleiro para 2026. Isso aí é certo. A diretoria já deixou isso aí, né? Pode dizer assim, aberto para todo mundo. Com a saída de Matheus Cunha para o Cruzeiro, o Flamengo quer um novo goleiro. E a informação agora é que o goleiro Bento, ele está disposto a ouvir propostas e pensa em retornar ao futebol brasileiro. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, trouxe que o Flamengo estuda a contratação do goleiro do Al Nassr para 2026. O brasileiro em uma fase e com foco na Copa do Mundo vê com bons olhos a volta ao Brasil. O nome agrada a diretoria rubro-negra, que busca reposição para o gol. Porém, segundo o jornalista, o alto salário do jogador, que hoje gira em torno de 3 milhões mensais, é um entrave, já que supera os vencimentos de todo o elenco rubro-negro. A negociação não existe no momento, mas é um nome que vem sendo muito aí avaliado pela diretoria rubro-negra. Bento do Al Nassr da Arábia Saudita, eu já falei sobre isso alguns dias atrás, desse interesse do Flamengo, e agora o jornalista Jorge Nicola confirma também essa informação. Mas eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, 3 milhões de reais por mês é o grande entrave realmente que pode acontecer numa possível chegada de Bento ao Flamengo, caso o Flamengo tente para valer a contratação do arqueiro. Mas Bento é um bom nome para reforçar o Mengão queridão?
O que você acha? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo do nosso Mengão queridão. Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Ficam com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.